Kim Jong-un não é nenhum imperador Palpatine, mas é quase como se ele tivesse seu próprio exército de clones. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Em vídeos anteriores, nos quais comentamos as aparições do ditador norte-coreano Kim Jong-un, sua visível perda de peso já havia levantado uma série de questões a respeito de sua saúde. E, é claro, de sua vida. Por algum tempo, estivemos no aguardo de novidades sobre esse caso. E agora, novos acontecimentos parecem indicar a confirmação das hipóteses já levantadas aqui nesse canal. No atual contexto, já era esperado que Kim Jong-un aparecesse publicamente, uma vez que a celebração militar do aniversário da Coreia do Norte é um dos eventos mais importantes do país. No entanto, sua inusitada aparência e sua presença pouco impactante causaram estranhamento e levantaram novamente a questão. Será que o ditador norte-coreano está mesmo vivo? Ou o que todos nós vimos foi, mais uma vez, um sósia? Naturalmente, quando tratamos de uma ditadura com um rigoroso controle de informação, muita coisa passa a ser parte da esfera meramente especulativa. Ainda assim, apesar dos pesares, existem duas possibilidades que poderiam explicar muito bem essas estranhas aparições públicas de Kim Jong-un nos últimos tempos. É inegável que algo não cheira bem na Coreia do Norte, e muitas evidências nesse sentido podem ser citadas. O ditador tem aparecido em público poucas vezes, e as aparições têm sido contidas e pouco impactantes. Inclusive, não temos visto nada daquelas típicas bravatas de ditador comunista, que eram tão comuns até poucos anos atrás, vindas de Kim Jong-un. Assim, a explicação mais provável é que algo deu errado na delicada cirurgia pela qual ele passou em abril do ano passado, ou nas semanas seguintes, em decorrência desse procedimento. Desse ponto em diante, as estranhas e escassas aparições de Kim Jong-un começam a ser notadas em toda parte. Diante desse quadro atípico no comportamento de Kim Jong-un, seria factível imaginar que o ditador passou por complicações pós-cirúrgicas, que o levaram a um longo período de recuperação. Isso explicaria pelo menos duas coisas. Primeiro, a utilização de sósias logo após sua cirurgia, o que, convenhamos, é praticamente palpável, dado todo o conjunto de evidências que já trouxemos aqui no canal. E, além disso, a sua súbita perda de peso recentemente observada. Possivelmente, tão logo o ditador recobrou sua saúde, ele voltou a aparecer publicamente. E sua aparência mais magra se deveria justamente ao período de recuperação de sua condição de saúde, o que, normalmente, causa de fato uma perda de peso. A segunda hipótese, contudo, é que Kim Jong-un realmente morreu, seja na mesa de cirurgia, seja logo em seguida em decorrência de complicações. Isso não seria nada extraordinário. É sabido que o ditador possuía hábitos de vida pouco saudáveis e que era consideravelmente obeso, embora os progressistas hoje em dia nos ensinem que a obesidade não é doença. Então, fosse por uma doença grave pré-existente, fosse por uma incapacidade de seu corpo em se recuperar dos procedimentos cirúrgicos, é realmente possível que Kim Jong-un tenha morrido entre abril e maio do ano passado. Nesse cenário, a questão do sósia seria ainda mais facilmente explicável. E não apenas isso, mas também o seu estranho emagrecimento ficaria mais plausível. É fato que em ditaduras comunistas, a utilização de sósias do supremo líder é recorrente, seja por questões de segurança, seja para fins de dissimulação, dentre outros. Aliás, para os que imaginam que essa afirmação não é realista, basta relembrar brevemente uma série de casos semelhantes de líderes totalitários que foram inegavelmente substituídos por dublês. Basta o exemplo de Joseph Stalin, que contava com vários substitutos, dos quais Felix Dadav era o mais famoso. Mas honestamente, nem precisamos ir tão longe para exemplificar essa hipótese. Qualquer pessoa que não tenha estado numa caverna nos últimos 20 anos sabe que muitos inimigos notórios dos Estados Unidos no Oriente Médio conseguiam se camuflar justamente pelo emprego de dublês em suas aparições públicas, dificultando imensamente as operações militares americanas. Naturalmente, esses sósias, quando utilizados nessa função, possuem uma baixíssima expectativa de vida. Afinal, eles sabem muito e poderiam comprometer os segredos mais profundos do regime. Portanto, é também possível que os sósias de Kim Jong-un sejam descartados, tão logo apareçam em público.
Essa possibilidade também explicaria duas coisas. Em primeiro lugar, o estranho choro de Kim Jong-un em um pronunciamento no ano passado. Se assumirmos que, naquele momento, o ditador já estivesse morto, e que aquele era um sósia que sabia que, horas depois, seria eliminado por capangas do Partido Comunista, então aquelas lágrimas, totalmente deslocadas no meio da rigidez do alto comando comunista do país, fariam todo sentido. A segunda explicação é a respeito do súbito emagrecimento dos sósias utilizados pelo partido. Pode haver sim um grupo de sósias preparados para a função de substituir publicamente o ditador, em casos de necessidade. Porém, sósias não nascem em árvores, especialmente se eles precisarem ser obesos num país de famintos como a Coreia do Norte. Num primeiro momento, é possível que o Partido Comunista tivesse usado sósias mais parecidos com o supostamente falecido ditador. Contudo, como a situação tem demorado a se resolver e como os sósias são descartados por questões de segurança, conforme o tempo passa, menos parecidos com o ditador os sósias são. Imagino que se tivermos novas aparições relâmpago de Kim Jong-un nas próximas semanas ou meses, veremos sósias ainda menos parecidos com ele, tanto na questão do peso, como em outros detalhes anatômicos já observados em situações anteriores. Ambas as explicações têm seu grau de plausibilidade, mas eu tendo mais a acreditar na segunda delas. Se Kim Jong-un estivesse mesmo vivo, suas curtas aparições não fariam tanto sentido. Afinal, seria de interesse do próprio ditador e também do partidão que os boatos a respeito de sua vida e saúde fossem desmentidos publicamente. Claro que, se a nossa explicação estiver errada, alguns pontos geopolíticos careceriam de alguma explicação. Fica o questionamento. Por que motivos, em meio a tantos desdobramentos internacionais envolvendo a eleição de Joe Biden, a recente saída desastrosa das tropas norte-americanas do território afegão e a aproximação entre China e os talibãs, ainda assim não temos visto nenhum movimento norte-coreano de reafirmação de poder, como seria o esperado? Onde estão as bravatas e os encontros com Xi Jinping, chefe de Estado estratégico e maior aliado da Coreia do Norte? A segunda explicação, portanto, parece fazer muito mais sentido. Ditaduras, normalmente, não possuem regras claras de sucessão de poder. Por mais que o atual ocupante do cargo máximo no país tenha o poder absoluto, enquanto vivo, a sua morte, entretanto, causará inevitavelmente grandes disputas internas. E em ditaduras comunistas, a coisa é ainda pior. Um verdadeiro banho de sangue é esperado logo após a morte de um ditador comunista. E já que falamos no diabo, digo, Stalin, convém relembrar a instabilidade da sucessão de poder na própria União Soviética, da qual tratamos aqui no canal no vídeo intitulado A Luta contra o Esquecimento dos Expurgos Stalinistas. Na ocasião, mostramos que toda a velha guarda do Partido Comunista sofreu perseguições e mortes para lá de suspeitas, e tudo em função de consolidar o poder absoluto e inquestionável nas mãos de Stalin. Não seria diferente agora na Coreia do Norte. Esse tipo de transição violenta de poder é demorada, e durante esse período, é natural que as aparências sejam mantidas para evitar o caos social e para que o Partido Comunista não seja desmoralizado e perca sua força, o que seria pior para todos os envolvidos. Apesar dos pesares, como sempre acontece em países comunistas, vai demorar muito tempo para nós sabermos a verdade sobre o que aconteceu com Kim Jong-un. Talvez tal verdade só virá à tona quando o governo comunista norte-coreano finalmente colapsar e algum mínimo grau de liberdade for observado naquele país. Contudo, isso infelizmente ainda poderá demorar. Afinal, nós nunca sabemos da profundidade da crise interna de um governo comunista, até que ele colapse por completo, como que do dia para a noite, pegando a todos de surpresa. Se há mesmo uma disputa para ocupar o trono deixado por Kim Jong-un, ainda veremos muita encenação envolvendo o ditador e seus poucos afortunados sósias. Muitas cabeças rolarão antes que a coisa se estabilize. E quando, e se isso acontecer, nós veremos finalmente a última e verdadeira aparição pública de Kim Jong-un. Seu velório, com honras de Estado, muitos meses após sua morte ter de fato acontecido.
Obrigada por sua audiência. Esse artigo foi sugerido, escrito e produzido por Quintessência, revisado por Rodolfo Andrello e narrado por JJ Liber. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em suas redes sociais. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também, acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!